Fala nação, galera! Saudações rubro-negras. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal, o canal Flá TV Notícias. Já quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione esse sino aí embaixo, o sino das notificações, deixa o seu like, compartilha com geral, porque isso daí, galera, ajuda muito no crescimento do nosso canal. Já quero pedir desculpa, galera, né? Cenário diferente aqui pra gente gravar o nosso pós-jogo. Estamos dentro do carro, tivemos que sair para resolver algumas coisas, mas vamos manter você informado tudo sobre o Flamengo, né? Todas as notícias, o que ocorre, o que acontece lá dentro do Flamengo. É dia de eleição, depois dessas eleições aí, o Flamengo pode definir o nome do novo técnico. Galera, mas antes de entrar nessas informações aí, eu quero falar desse jogo aí entre Flamengo e Sport, esse pós-jogo. E desse empate horrível, né? Por mais que o Flamengo não esteja disputando mais nada, mas para mim foi um empate horrível, porque mesmo o Flamengo com o time reserva, né? Pode se chamar reserva, assim, alguns jogadores reserva, o time do Flamengo é bem mais forte que o time do Sport, o Sport já rebaixado. E o que me chamou muita atenção nesse jogo foi o individualismo, principalmente do Pedro. O Pedro se mostrou muito muito nervoso. Pedro não estava bem. Pedro tá um pouco não, né? Até eu entendo Pedro não vem tendo oportunidades. Um cara que fez muitos gols pelo Flamengo esse ano aí, vendo outros jogadores que estavam jogando mal, sendo titulares e ele continuando na reserva, ele sabendo que ele poderia ter ajudado o time mais, até mesmo na Libertadores. E o valor que foi pago no Pedro aí, né? 14 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. E você vê como o Pedro vem sendo aproveitado no Flamengo, realmente assim, é muito ruim, é muito ruim. Eu entendo a insatisfação do jogador. Começa a surgir especulações que o Palmeiras tá sondando a situação do Pedro. Palmeiras sim tá de olho no Pedro, é um grande centroavante. Ontem saiu uma informação na ESPN, onde o Palmeiras já mirou algumas posições para contratar, e uma das posições é centroavante. Palmeiras não tem um centroavante hoje fixo, um titular. Tem o Luiz Adriano, que é muito questionado pela torcida palmeirense e que é provável que deixe o Palmeiras agora. Então, assim, assim, o Pedro é o cara que a torcida do Palmeiras vê como um 9 ideal para o Palmeiras. E uma das formas do Palmeiras tentar seduzir o Pedro é a Copa de 2022, porque eles sabem que se o Pedro chegar lá no Palmeiras, Pedro vai ser titular absoluto. E para o cara ser convocado para a Copa, ele tem que estar jogando, principalmente, tem que estar jogando no Brasil, né? Porque infelizmente na Europa você vê muitos jogadores aí que são reserva dos reserva, como o Gabriel Jesus, e não faz um gol pela seleção desde 2019, mas está sempre sendo convocado para a seleção brasileira. Mas no Brasil ele sabe que para ser convocado, principalmente no Brasil, tem que estar jogando. Então uma das oportunidades do Pedro chegar à seleção seria ser convocado ser contratado pelo Palmeiras, que está de olho na contratação do Pedro. E o Pedro está muito insatisfeito com a questão da reserva. Aí a galera vai falar assim, mas quando ele foi contratado ele já sabia. Galera, não é questão que ele já sabia. O problema é você ver outros jogadores jogando mal, sabendo que dá para mexer no esquema tático do time e deixar um jogador como o Pedro no banco, um jogador que pode resolver. Hoje, o 12º jogador do Flamengo ali, aquele cara que você sabe que vai entrar na partida, não é mais o Pedro, é o Michael. Então o cara fica insatisfeito sim, e eu entendo o Pedro ficar insatisfeito, ainda mais com outros clubes aí sondando a situação dele. Então o Pedro teve o último lance do jogo ali, cara, onde o Ramon ele cruzou para dentro da área, uma bola rasteira, o Pedro tentou de calcanhar. No lance do gol do Michel, o Pedro não foi comemorar com o Michael, com a cara fechada. O problema não foi com o Michael, o problema é que o Pedro tá insatisfeito. Então, assim, fora isso, foi uma partida muito mal do Flamengo. Mostrou que precisa de um treinador para remontar aquela equipe todinha, aquela equipe que deixou alguma coisa do Jorge Jesus até 2020. Rogério Ceni veio, tentou manter aquilo dali, mas aos poucos foi tirando aquelas características do Flamengo. Veio o Renato e acabou totalmente com as características que foi imposta no Flamengo de 2019. A gente precisa de um técnico que venha mudar essa situação. Falando de técnico, mudando de assunto agora desse pós-jogo aí, um jogo bem fraco entre Flamengo e Sport, e falando desse técnico que o Flamengo tem que contratar aí, galera, quero falar sobre o
Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal está disposto, olha só, está disposto a pedir liberação do Braga para assumir o Flamengo. Ele sabe que o nome do Jorge Jesus vem sendo especulado muito forte dentro do Flamengo e ele sabe que é uma oportunidade de ouro dele vir para cá dirigir o Flamengo. Ele viu o Jorge Jesus ganhando tudo em 2019, viu o Abel Ferreira sendo bicampeão da Libertadores aqui no Brasil e pelas características do Carvalhal aí, o Carlos Carvalhal, ele sabe que ele tem potencial para ganhar títulos com o time do Flamengo aqui no Brasil. Lembrando que ontem o Benfica jogou contra o Sport e o Sport ganhou do Benfica. A torcida levantou o famoso lencinho branco, pedindo a saída do treinador, galera. A torcida vaiou, a torcida tá pedindo, a torcida do Benfica tá pedindo muito a saída do Jorge Jesus. E Jorge Jesus vem sendo especulado. Porém, o contrato com o Jorge Jesus vai até o meio do ano de 2022. O Flamengo não pode esperar o Jorge Jesus para poder fazer aí definir o seu time, definir o seu elenco em cima da situação do Jorge Jesus. Então é provável que o Carvalhal aí seja é provável não, é bem certo que o Carvalhal aí seja o técnico do Flamengo para 2022. Vamos esperar as eleições, definindo as eleições do Flamengo, que define hoje para presidente. Acredito que o Landim vai ganhar, o técnico do Flamengo pode ser contratado. Nação, esse é o nosso pós-jogo, essas são as nossas informações e as nossas notícias do Flamengo. Saudações rubro-negras.